Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu, quando ainda estava na minha carreira de palestrante, eu era convidado várias vezes para participar de entrevistas na TV ou em canais, normalmente programas de negócios, né? Ou no rádio, também em revistas, jornais. E aí eu falava de negócios, falava de marketing, de comunicação, de tudo aquilo que dizia respeito à minha profissão. Mas aqui, quando ele fala, traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, em 2 Timóteo 2,14, que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes, porque muitos sabiam que eu participava dessas entrevistas, desses programas, vinham então me convidar para participar de programas evangélicos, mesas redondas, debates, aqueles que eles colocam lá um espírita, um pai de santo, um pastor, um padre, e aí querem que eles façam um debate de um tema. Eu sempre recusei e realmente não participo desse tipo de coisa, porque eu sei que o lema na mídia é o seguinte: se não sangrar, não dá audiência. Então, se um programa desses de debates, os pastores, o pai de santo, o padre, acabarem rolando no chão e trocando tapas, vai ser o maior sucesso para a rede de TV, porque eles vão brigar ao vivo. O mesmo acontece hoje com os podcasts, né? Que hoje até você fala em TV, não é mais nem só televisão. Hoje você tem podcasts que são gravados e são transmitidos em tempo real. Então, se houver discordância entre os participantes e acontecer algum quebra-pau, vai ser bom pro canal, porque vai dar audiência, vai gerar audiência, e gerar audiência aumentam os patrocinadores, aumentam as propagandas e tudo mais. Então aqui ele deixa muito claro, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras. Não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Eu me lembro até que alguém sugeriu que eu buscasse a produção de um programa muito famoso de entrevistas, não vou mencionar aqui qual é, mas aquele que fica o entrevistador numa mesinha, com uma caneca, tal, o entrevistado ficando na poltrona ao lado. E eu respondi que não participaria de um programa desse, mesmo porque o entrevistador, ele tinha o costume de humilhar o entrevistado se ele percebesse que o entrevistado era mais inteligente que ele. Né? Não estou querendo dizer que eu sou mais inteligente do que o entrevistador. Mas quando ele percebia que o cara era mais hábil, aquilo mexia com o brio do entrevistador, que inclusive já faleceu, não está mais vivo. Então ele acabava querendo arrasar com o entrevistador. E muitas das entrevistas naquele programa eram pagas. Não sei se todos aqui sabem, mas muitos programas de TV, principalmente na Globo, por exemplo, eles são os que se apresentam nos programas pagam para se apresentar. Esses programas de domingo à tarde, onde tem aqueles cantores que vão e cantam e tal, você pensa assim, nossa, ele foi convidado para cantar no programa, ele está ganhando uma nota. Não, ele está pagando uma nota, porque eles pagam para poder participar do programa, porque o programa vai ser promoção para eles venderem discos depois, para eles venderem shows e tudo mais. Então, esse mundo, ele é muito ladino, ele é muito pronto para pegar o cristão também e querer enrolá-lo com questões, né? Então, não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. O que ele está dizendo aqui no versículo 14 é supondo que são discussões, debates na presença de outras pessoas. Acontece muito hoje na internet isso daí. Porque vai ser para a perversão dos ouvintes. E ele vai dizer depois, ele vai dar um exemplo depois de um tema, de um assunto,
que é para perversão dos ouvintes. Mas antes ele diz no versículo 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, alguns pontos aqui importantes. Apresentar-te a Deus aprovado. Então, nossa responsabilidade é nos apresentarmos diante de Deus aprovados. Não aprovados por homens, aprovados a Deus. Como obreiro, ou seja, como quem trabalha, que não tem de quem se envergonhar. Ou seja, ele maneja bem a sua ferramenta. Não é? Você pegar um pedreiro que não sabe nem usar uma colher de pedreiro. Uma vez um amigo estava construindo, ele contratou lá um cara que acho que não sabia nem que lado era o lado de cima nem o lado de baixo. Então o sujeito colocava, esticava o fio assim e começava a sentar os blocos, né? Só que ele assentava, mas ele não usava fio de prumo. Então eu olhei de longe assim e falei, essa parede vai cair. A parede já estava inclinada, né? Eu falei, mas escuta, você não usa fio de prumo? Eu uso, está aqui o fio. Ó. Não, isso não é fio de prumo. Essa linha aí não é fio de prumo. Você tem que usar o fio de prumo, aquele que você põe em cima, tem um peso na ponta embaixo para ver se a parede está vertical em relação ao chão. Para isso se usa fio de prumo. Ele achava que fio de prumo era linha. Era linha, por isso que estava já fazendo uma barriga a parede para cair, né? Então, o obreiro tem que ser aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse versículo, maneja bem a palavra da verdade, na tradução do Darby, ele fala assim, cortando numa linha reta a palavra da verdade. Porque ele explica que o significado disso aqui é de um bisturi. O que faz um médico legista, por exemplo? Depois que a pessoa morre, eles levam o corpo lá para o médico legista, ele vai querer descobrir do que a pessoa morreu. Então eles cortam o corpo da pessoa, abre o tórax, né? E aí o médico começa a cortar os diferentes órgãos. Então tira lá o coração, põe numa bandeja, tira os pulmões, põe na outra, tira os rins, tira o estômago, tira o fígado, e ele vai separando os diferentes órgãos. Ele corta numa linha reta para dividir os diferentes órgãos segundo as suas funções. Esse aqui, apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, é nesse sentido. É nesse sentido, que corta numa linha reta a palavra da verdade. Ou seja, disseca a palavra da verdade. E depois ele vem no versículo 16, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Que falatórios esses? Ele vai dar um exemplo agora. A palavra desses, versículo 17, roerá como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Esse Himeneu e Fileto, eles eram, obviamente, professos, né, cristãos professos, que estavam dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Agora, veja bem as implicações de um assunto assim. Quando você diz algo assim, você tira da pessoa qualquer esperança de que ela vá ressuscitar ainda no futuro. A ressurreição já aconteceu, então vamos continuar tocando a vida agora. Então o Senhor Jesus não vai voltar. Ele não vai voltar para ressuscitar ninguém. Já aconteceu a ressurreição, né? É isso que eles estão dizendo. É a mesma coisa alguns aí que insistem que Cristo já veio no ano 70
quando aconteceu a destruição do templo. Então, a mesma coisa. Se Cristo já veio, então, para que então a gente esperar pelo Senhor? Não é? Então, essas pessoas desviam o olhar dos crentes e colocam longe da esperança de vida e do arrebatamento e da vinda de Cristo para reinar no mundo. Eles acabam com qualquer esperança, passam a borracha na esperança futura. Alguns ainda dizem que vai haver um reavivamento, a igreja passaria por um reavivamento. Um reavivamento, e então vai ter esse reavivamento, então nós temos que esperar o reavivamento. Bom, se nós temos que esperar reavivamento, então a questão é a seguinte: se nós estamos esperando o reavivamento, nós não estamos esperando a vinda do Senhor. Então todas essas teorias que tiram, porque nós temos uma listinha, né? Nós temos uma listinha. O que eu vou fazer hoje? Primeiro, vou acordar. Segundo, vou escovar os dentes. Terceiro, vou tomar banho. Quarto, não sei o quê. Você tem todas as suas tarefas já programadas para aquele dia. Se você colocar qualquer coisa antes dessas tarefas, elas acabam perdendo a importância que elas deviam ter no seu dia a dia, na sua lista de tarefas. E a nossa lista de tarefas, ela é encabeçada com esperar o Senhor vindo dos ares para buscar a sua igreja. É a primeira coisa. Essa está no topo da lista. Essa não pode mudar de lugar. Então é muito importante isso aqui, porque alguns perverteram a fé de alguns, e depois ele vai continuar falando desse assunto.